Noite. Uma grande alegria estar com os irmãos nessa noite. O pastor Diego bem disse, vira e mexe estou por aqui, acabo quando saio de férias, dou uma fugidinha lá da nossa região ali de Barueri, e eu gosto de vir aqui visitá-lo, passar pelo menos um final de semana durante o período de férias. O pastor Diego sabe muito bem que pastor de férias, se a gente não sair um pouquinho, a gente não sai de férias, né? Estando ali, o ministério, as demandas sempre acabam chegando, e aí a gente acaba dando uma viajadinha, e para nós é quase uma viagem mesmo, né? Porque eu demorei 3 horas quase para chegar hoje. Saí 2 horas da tarde, fui chegar aqui bem adiantado no horário, isso porque eu vim mais cedo já para tentar fugir do trânsito, mas não teve jeito. O trânsito me pegou pelo meio do caminho, mas graças a Deus saí com bastante antecedência, então deu para chegar tranquilo, desacelerar um pouquinho e nos prepararmos para adorarmos ao nosso Deus junto, né? Infelizmente não foi possível chegar com a minha família, a melhor parte de mim, digamos assim, não pôde vir, né? Minha esposa, e então estou sozinho nesses dias aqui, mas Deus quiser nas férias, quando nós tivermos um tempinho, a gente dá mais uma fugidinha para aqui, aí sim, com toda a família mais uma vez, tá bom? Como eu disse, o pastor Diego disse, nós vamos estudar o trecho de Lucas capítulo 14. Eu peço que você abra sua Bíblia lá, Lucas capítulo 14. Lucas 14, verso 25. Nós vamos cobrir esse trecho aqui. Nós vamos tratar sobre o tema sobre qual é o preço de seguir a Jesus. Lucas 14, o nosso trecho é de 25 até 35. Nós vamos estudar esse que é um dos textos mais fortes de todo o Novo Testamento, tá bom? Bom, antes de mais nada, eu tenho que compartilhar com os irmãos que muito do que eu vou tratar aqui com vocês vem de livros que eu estudei durante esse tempo, principalmente esses 2 livros que vão aparecer aqui. Então, esses 2 livros que eu tenho lido, dentre tantos outros, como bibliografia de consulta, mas o primeiro desses é O Custo do Discipulado. Não apareceu? Pode passar o slide. Isso. O Custo do Discipulado, e do autor Jonas Madureira. E o segundo é Isto Vai Te Custar Tudo, do autor Steve Lawson, tá? Esse segundo, até onde eu sei, não tem em português, mas são 2 excelentes livros que tratam exatamente uma exposição baseadas também nessas passagens. Então, muito do que eu vou compartilhar com vocês está nessa bibliografia e tantas outras também que, de fato, enriquece bastante nossa vida cristã, termos contato com esse tipo. Temos, agora facilitou. Só tem que saber como vai para frente e como vai para trás. Já ia fazer ao contrário, pensei que era ao contrário. Ok, então, vamos pegar o nosso trecho aqui e vamos estudá-lo nesses dias. Minha proposta é nós focarmos todos os nossos 4 encontros nessa passagem, tá ok? Então, tanto hoje, eu vou iniciar basicamente com uma introdução da nossa série, depois, amanhã, eu vou continuar, mas já vamos entrar no texto em si. No domingo de manhã, durante a IBD, vamos continuar a exposição e vamos finalizá-la na mensagem do domingo à noite, domingo de manhã também, tá ok? Então vamos para lá. Irmãos, nós precisamos refletir num aspecto nessa noite que eu gostaria que você pensasse, que é seguir a Cristo é o maior privilégio que uma pessoa pode ter. Concordam? Parece que não, pastor. Seguir a Cristo é o maior privilégio que uma pessoa pode ter. Concordam? Amém. Sim. Atender, irmãos, ao chamado de Cristo, confiar nele, receber perdão dos pecados, é algo que faz os nossos corações transbordarem de alegria. Seguir a Cristo, então, é o maior privilégio que uma pessoa pode ter. Atender a esse chamado, confiar nele, receber esse perdão dos pecados, é algo maravilhoso. Agora, seguir a Cristo nessa vida é nunca estar sozinho. Nunca estar sozinho. Durante a nossa caminhada por esse mundo tão assustador, esse mundo caído,
esse mundo ameaçador, sem dúvida nós enfrentaremos períodos de grande alegria, mas também estaremos sempre cercados de dias de densas trevas. Agora, seguir a Jesus não é um bilhete de isenção de dificuldades. Não é prometido que quando você segue a Cristo, que você vai passar essa vida sem enfrentar o vale da sombra da morte. Nós enfrentaremos. Enquanto vivemos nesse mundo, estamos sujeitos às intempéries e às dificuldades que esse mundo tem e nos reserva. A diferença é que aquele que segue a Jesus não tem o que temer, porque Ele promete que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, quando Jesus nos chama para nós seguirmos a Ele, Ele está comparando a vida cristã com um caminho que deve ser percorrido. E, pessoalmente, eu acho que essa é uma comparação perfeita. Muitas vezes nós olhamos para a vida cristã e temos um olhar como se fosse uma corrida de 100 metros. Irmãos, alguns dizem que a vida cristã é mais para uma maratona. Eu digo que é muito mais do que isso. É uma jornada, é um caminho gigantesco. Nós sabemos que enquanto estivermos aqui neste mundo, nós iremos percorrer essas avenidas, esses becos, essas encruzilhadas da vida. Jesus Cristo, pessoalmente, aqui nesse texto, nos encoraja e nos convida a embarcar nessa jornada espiritual, só que com o GPS. Se não fosse o GPS no meu ministério pastoral, eu estaria perdido. Porque eu fico imaginando, como será que era a vida dos pastores, José Bezerra? Fazer visitas em lugares que você nunca foi, hospitais, casas, sem um GPS. Você tinha que abrir aquele livro gigantesco de páginas amarelas, sair olhando mapas e ruas e tentar achar aonde é esse lugar, e muitas vezes se perder e só descobrir isso depois de 15 minutos, parar num posto de gasolina, pegar a informação e receber a informação que você se desviou mais do que imaginava do caminho. Irmãos, seguir essa vida sem Jesus é viver direcionado pelo seu próprio guia, seu próprio direcionamento. Viver nessa vida, guiados por Cristo, é ter Jesus como seu GPS. E Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Irmãos, essa convocação que Jesus faz aqui, Ele não está te chamando para uma mera caminhada física com Ele. O que Ele está exigindo aqui de nós vai muito além do que simplesmente sair caminhando o mundo afora. Aqui nesse texto, Jesus ele está te chamando a segui-lo no seu coração. Ele está te chamando a dar passos de fé e a viver a sua vida seguindo o caminho com Ele. Um caminho que Ele tem estabelecido para você através da sua palavra. Por isso que no nosso foco aqui nessa passagem será sobre esse episódio na vida de Jesus, quando ele se encontra com uma grande multidão que o acompanhava. A maior parte daquelas pessoas pareciam visualmente serem discípulos de Jesus. Afinal de contas, essas pessoas andavam com Jesus. Essas pessoas estavam atentas às suas palavras. Essas pessoas tinham proximidade com Ele. Mas quando nós estudamos esse trecho, nós percebemos que a triste realidade era que a maior parte daquelas pessoas estava apenas curiosa a respeito de Jesus. E o grande número daquele grupo, eles permaneceram incrédulos e descomprometidos com Jesus. Irmão, seguir a Jesus havia se tornado moda naqueles dias. E Jesus sabia disso. Por isso, com uma preocupação genuína, com a alma daquelas pessoas, Cristo para diante daquela multidão para confrontá-las. E as palavras de Jesus são fortes aqui. Ele faz questão de mostrar que não é fácil ser um seguidor
dele. Ele não tornou o caminho mais fácil. Pelo contrário, aqui você vai perceber que ele dificultou as coisas. Jesus exigiu que aqueles que o seguem sejam totalmente comprometidos com ele. Vamos ver isso no texto. Versículo 25. Lucas capítulo 14, versículo 25. Eu estou usando a Nova Almeida atualizada, então, se você quiser acompanhar na projeção, está aí. Versículo 25 diz assim: Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que virem zombe dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta, mas nem para a terra, nem para o monte de estrume. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos nos dirigir a Deus em oração. Nosso Deus, rogamos ao Senhor, ó Pai, que fale em nossos corações nessa noite. Prepare os corações do seu povo para receber a Tua palavra com poder. Use-me simplesmente como um instrumento para transmiti-la. Capacite-me a fazê-lo com clareza. Porque em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, na igreja onde eu pastoreio, eu tenho o costume de sempre colocar uma verdade que estabelece o ensino da mensagem que nós estamos tratando. E durante todas essas mensagens que nós trabalharemos aqui, a verdade que eu quero que você saia daqui se lembrando é a seguinte: seguir a Jesus te custará tudo, mas não segui-lo te custará muito mais, vai custar a sua alma. Vamos repetir essa declaração, porque se você sair daqui não lembrando nada, se você lembrar essa única declaração, eu já estou feliz. Vamos repetir todos juntos em uma só voz. Seguir a Jesus te custará tudo, mas não segui-lo te custará muito mais, vai custar a sua alma. Irmãos, essas palavras duras aqui foram ditas perto do final dos 3 anos de ministério de Jesus. Jesus estava próximo à cidade de Jerusalém. Dentro de poucos meses aqui, ele seria crucificado em uma cruz romana, naquela mesma cidade que era o centro do sistema religioso de Israel. Jesus sabia que ele tinha pouco tempo de vida nessa terra. Este daqui era um momento para ele ser direto. Ele não podia ficar com poucas palavras. Não era um momento para um sermão água com açúcar. Jesus, ele não estava ali para afagar o ego da multidão. Os problemas eram grandes ali. E o tempo era curto. Foi nesse momento crítico que Jesus falou essas palavras duras e diretas. Sem dúvida, palavras difíceis para os seus seguidores ouvirem. Mas eram palavras necessárias. Eram palavras apropriadas para o momento. O tom forte de Jesus aqui era necessário, dado o peso eterno do assunto. O propósito desse discurso era despertar aqueles que estavam espiritualmente mortos.
Aqueles no meio daquela grande multidão que estavam adormecidos. Jesus teve que falar dessa maneira, para despertar a atenção daqueles que estavam apáticos. Ele os olha e ele os chama a segui-lo em uma jornada que os levariam até o trono de Deus. E o que Jesus disse para esses ouvintes, Ele também está dizendo hoje à noite para cada um de vocês aqui. Sabe por quê? Porque eu temo que assim como naquela multidão, existiam muitas pessoas que nunca compreenderam o Evangelho, eu temo que nas nossas igrejas nós tenhamos também muitas pessoas que nunca compreenderam o que é o Evangelho da salvação. Eu temo que nas nossas igrejas nós tenhamos muitas pessoas que estão brincando de ser crentes. Eu temo que muitos estão encenando, muitos estão se auto-enganando, muitos estão sendo falsos e ensinando um falso evangelho. Muitas pessoas acreditam que são salvas só porque em determinado ponto da vida delas, elas simplesmente repetiram uma oração que as pessoas pediram para ela repetir. Determinadas pessoas acham que são salvas sem nunca ter demonstrado qualquer sinal de arrependimento, sem nunca terem se submetido ao senhorio de Cristo, sem nunca demonstrar qualquer tipo de transformação de vida. Diante disso, irmãos, eu sei que no coração de Jesus e também no coração de muitos de nós, verdadeiros cristãos que pregamos o Evangelho, pesa a possibilidade de que muitos presentes em nossas igrejas, quando fecharem os seus olhos neste mundo, abrirão os seus olhos na presença de Deus, somente para ouvir as seguintes palavras dele: afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Eu nunca os conheci. Por isso, falar sobre esse tema nos próximos dias se faz tão necessário. Porque seguir a Jesus é o mais importante caminho que nós devemos trilhar enquanto vivos nesse mundo. Seguir a Jesus, irmãos, começa no momento em que nós confiamos ou depositamos a nossa fé em Jesus. Tornar-se um seguidor de Jesus começa quando você dedica a sua vida a Ele. Ali começa um novo relacionamento. Não é simplesmente uma mudança de religião. Tudo começa quando você tudo começa quando você entrega a sua vida a Jesus. E isso, você nasce de novo. Não é com o objetivo de fazer você se tornar uma pessoa melhor. A caminhada com Cristo começa quando você confia a sua vida a Ele. E sabe, começar essa jornada não te custa nada. Você não vai ganhar a sua salvação por boas obras realizadas por você. Afinal de contas, não existem boas obras que seriam suficientes para te dar essa salvação. Não há taxa de pedágio cobrada para entrar nesse caminho e seguir a Jesus. Não há absolutamente nada que o homem natural possa fazer para merecer iniciar essa jornada com Cristo. O único meio para você entrar nessa jornada e caminhar com Cristo é pela fé. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 nos diz: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não de obras. Para quê? Para que ninguém se glorie. A Bíblia não poderia ser mais clara. Entrar nessa jornada com Cristo não pode ser conquistado por obras humanas. Em vez disso, é alcançado pela fé nele. Esse compromisso com Cristo é o começo de uma vida
totalmente nova. Anteriormente, você andava de acordo com este mundo. Você estava indo na direção que o mundo está indo. Você estava em busca de viver para si e satisfazer as suas vontades. Você fazia o que queria, como queria, quando queria e com quem você queria. Você estava viajando naquilo que a Bíblia chama de um caminho largo. E o caminho largo aceita qualquer tipo de vida. Mas quando você vai para Cristo, pela fé, começa uma jornada que te leva numa direção completamente nova. Seguir a Jesus significa que nós não iremos mais seguir os nossos próprios caminhos. E quanto difícil isso é, não é verdade? Seguir a Jesus significa que nós não seguiremos mais o fluxo da multidão. Significa que nós começaremos a trilhar um novo caminho que leva agora a um outro destino. Nós devemos viver como Jesus viveu aqui na terra. Isso significa que nós devemos amar as pessoas como Ele amou, até as pessoas mais difíceis. Eu sei que você pensou em alguém agora. Você tem que amá-lo, como Jesus amou. Nós devemos agir como Jesus agiu. Não importa a circunstância, não importa a dificuldade. Você lembra quando alguém lhes bofeteia de um lado, ele diz que nós devemos fazer o quê? Dar a outra face. Nós devemos encarar, irmãos, os desafios da vida como Jesus encarou, confiando em Deus. Seguir a Jesus, então, irmãos, na caminhada que nós temos nessa vida, nos leva a ter a melhor vida que nós poderíamos imaginar. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você recebe imediatamente perdão pelos seus pecados. A pena que você tinha que pagar é completamente removida da sua conta. A sua dívida com Deus é totalmente paga. Você é revestido agora de toda a justiça de Cristo. Você é liberto da escravidão do pecado. E Cristo passa agora a habitar em você. E Ele diz que Ele nunca irá te abandonar. Com isso, irmãos, você está agora em paz com Deus. Você é completamente aceito. Você é completamente aceita por Cristo. Seguir a Cristo te levará diretamente à vontade de Deus. O caminho que Deus escolheu para você leva a uma vida abundante, que só Jesus pode dar. As pessoas olham para o cristianismo muitas vezes e acham que a vida cristã é uma vida de restrição. Pelo contrário, ele fala que ele nos dá vida, e vida em abundância. Essa é a vida do cristão. Seguir a Jesus vai te levar a uma vida onde você experimentará a plenitude das bênçãos de Deus. Quando você anda com Ele, Ele promete a verdadeira alegria e o verdadeiro contentamento. Tudo que esse mundo tenta te dar, chamando de alegria e de contentamento, é artificial. Dura pouco, é descartável. Mas a alegria do Senhor, essa é permanente. Essa é a verdadeira alegria. Mateus capítulo 5, versículo 3 a 12, Jesus disse assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração. Por quê? Verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Por quê? Deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. E ele diz no 12, alegrem-se, exultem, porque é grande a sua recompensa. Ah, bom, não é na terra, né? Nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Irmãos, quando você anda com Jesus nessa vida, Ele te dá o Espírito Santo. E esse Espírito Santo te capacita a andar com Ele todos os dias. É o que João diz no capítulo 14, no versículo 16 e 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode perceber, porque não vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita em vocês e estará em vocês. Irmãos, é o Espírito Santo que nos auxilia, que nos aconselha, que nos capacita a caminharmos com Jesus. Não é por nossa própria força, não é na força do nosso próprio braço, não é no nosso próprio mérito. O Espírito Santo, ele vai te confortar quando você estiver atribulado. É o Espírito Santo que vai te encorajar quando você estiver desanimado. É o Espírito Santo que vai te exortar quando você estiver indiferente. É o Espírito Santo que vai te acusar quando você estiver se afastando do caminho. Quando você segue a Jesus, você receberá dele a sua paz. E a palavra de Deus nos diz que a paz que Deus nos dá é a paz que excede todo o entendimento. Ele disse em João 14, 27, deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Aí ele diz, que o coração de vocês não fique angustiado ou com medo. Essa paz, irmãos, que Deus nos dá, vai confortar e acalmar os nossos corações diante das dificuldades que nós enfrentaremos nesse caminho. Eu disse para vocês que não era um caminho livre de dificuldades, mas é um caminho que o Espírito Santo vai nos ajudar a percorrê-lo. Então, irmãos, quando nós seguimos a Jesus, nós temos a certeza da vitória, mesmo em dias de derrota. Você fala, mas espera aí, pastor, como assim? Como a gente pode ter certeza de vitórias em dias de derrota? Eu sei que não faz sentido nos olhos humanos, mas para aqueles que seguem a Jesus, eles entendem o que eu estou dizendo. Eles entendem. Quando você segue a Jesus, você nunca estará sozinho, porque Ele caminha conosco. Quando você segue a Jesus, pode ter a certeza que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No entanto, irmãos, seguir a Jesus é uma jornada de uma vida e custa caro. Custa caro. Este não é um caminho que deve ser escolhido sem antes você calcular os custos. Porque esse caminho exige uma decisão de compromisso total. Seguir a Cristo significa colocá-lo como prioridade número 1 na sua vida.
exige se submeter à vontade de Deus, se submeter ao senhorio de Cristo. Esse compromisso exige sacrifício e até mesmo estar disposto a sofrer ou a mesmo a morrer por amor a Ele. Nós precisamos deixar claro nessa noite que Jesus não irá seguir você. É você que está sendo chamado aqui para seguir a Jesus. Infelizmente, nos nossos dias, a maior parte dos cristãos querem inverter o caso. Jesus, eu estou indo, só vem comigo. Só vai, ou no máximo, abra as portas aí e deixa o resto comigo. Não, aqui você está sendo chamado para seguir o caminho de Cristo. E seguir a Cristo custa caro. Você terá que abrir mão do seu antigo modo de vida. Você terá que abrir mão de pecados do passado. Seguir a Jesus vai te custar as coisas que este mundo oferece e que sua carne tem tanto prazer. Você terá que abrir mão de velhos hábitos. Você terá que abrir mão de antigas amizades. Coisas que hoje você valoriza tanto. Por fim, seguir a Cristo pode custar até mesmo a sua própria vida. Mas o que eu tenho para te dizer nessa noite é que, no final das contas, vale a pena. Vale a pena. Porque você ganha muito mais do que você perde. Seguir a Cristo te levará às glórias do céu, onde o próprio Cristo está assentado à direita do Pai. Seguir a Cristo nos conduz a um novo lar no céu, onde Deus será adorado por toda a eternidade, por todos os crentes que depositaram sua fé nele. Essa jornada nos colocará diante de uma multidão de anjos a cantar e bendizendo o nome do Cordeiro. Nenhum outro caminho te leva a um destino tão glorioso quanto esse. Seguir o caminho de Jesus nos leva a um lugar muito melhor do que qualquer coisa que esse mundo possa nos oferecer. Seguir a Jesus nos leva às mansões celestiais na presença do Eterno. Permita-me fazer uma pergunta para você nessa noite. Onde você está nessa jornada espiritual com Jesus? Onde você está nessa jornada? Você já começou essa jornada? Você é um verdadeiro seguidor de Jesus? Você está nesse caminho com Ele? Você tem confiado a sua vida a Ele? Ou será que você só é um curioso? Será que você só é uma curiosa? Alguém que só observa na distância? Alguém que nunca se comprometeu? Se você não é um seguidor de Jesus, essas palavras registradas em Lucas capítulo 14, versos 25 a 35, foram escritas para você. Aqui nesse texto, Jesus apresenta como começar essa jornada de fé. Aqui ele apresenta o primeiro passo necessário para caminhar com Ele. Essas palavras de Jesus nos mostram como iniciar um relacionamento com Ele. Aquilo que Jesus disse há tanto tempo atrás é a mensagem mais importante que o ser humano deve ouvir hoje. E essas palavras exigem uma reação sua. Essas palavras ditas por Jesus não têm a intenção de serem meramente interessantes. Elas foram escritas para lhe dar vida e para proteger a sua alma. Essas palavras têm a intenção de fazer de você nessa noite um verdadeiro seguidor de Cristo. Para você
que verdadeiramente já segue nesse caminho, o que Jesus diz aqui desafiará a sua fé. Essa mensagem deve fortalecer a sua determinação em seguir a Jesus. Se você já é um cristão, você deve reafirmar o seu compromisso com Ele. Aqui nesse texto, Jesus apresenta os elementos necessários para uma verdadeira espiritualidade e para um crescimento à semelhança de Cristo. Então não importa em que fase da vida você esteja, essas palavras são destinadas para você, e é isso que eu quero que você entenda. Essas palavras são importantes hoje, como também já foram importantes quando Jesus as disse pela primeira vez. Então vale a pena você prestar muita atenção e aplicar essas palavras à sua vida. Cada palavra que Jesus dirigiu àquela multidão, Ele também dirige a você. Aqui nós temos palavras vivas, como eu disse, daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos ler mais uma vez o trecho, versículo 25 a 35, e nós vamos parar por aqui nessa noite. Versículo 25 até o 35, e nós vamos encerrar, e amanhã nós vamos entrar no texto em si. Diz assim: grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para o monte de estrume. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vem amanhã. Amanhã nós vamos começar a tratar o texto em si. E eu tenho certeza, Cristo, Ele vai falar com cada um de nós, através da sua palavra. Vamos orar. Nosso Deus, agradecemos pela noite, pela oportunidade que o Senhor nos deu de abrirmos a Tua palavra e de começarmos essa conferência. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que possa trabalhar nossos corações e fazer de cada um de nós aqui nessa noite verdadeiros seguidores de Jesus. Porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.